Olá, Hypers, eu sou Marcelo Nóbrega. Estamos aqui para mais uma sessão para o Hyper Academy. Eu estou na EY hoje, uma empresa de consultoria multinacional, centenária já, não é, Marcelo? Centenária. Me acompanhando é o Marcelo Godinho, ele é sócio da área de consultoria de pessoas. Olá pessoal, prazer estar aqui, prazer te receber, Marcelo, aqui no Wave Space. Nosso Wave Space que é parte do nosso Centro de Inovação Global. São 20 espaços ao redor do mundo e São Paulo teve a oportunidade de receber esse espaço aqui em agosto do ano passado. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer agora com a gente aqui um pouquinho. Vamos lá, que isso aqui é um espaço inovador, super bacana. Marcelo, por que o Brasil foi um dos países escolhidos para ter um espaço como esse? Eu vou te dizer que acho que não só pela representatividade natural do nosso negócio na firma global, mas acho que o Brasil hoje é reconhecido como um grande celeiro de inovação, né? E a gente teve a oportunidade de receber esse polo aqui de inovação em agosto do ano passado. Porque isso é muito bacana de saber que o Brasil está sendo olhado dessa maneira. Tem muito profissional brasileiro no exterior trabalhando na EY? Tem bastante profissional dedicado lá, tem gente alocada no Japão, na Coreia, na França, Estados Unidos, México. O meu par hoje, inclusive, que está no México, que lidera a região de México, etc., é o brasileiro, né? Então esse intercâmbio é recorrente. Olha só, pessoal, a gente está passando aqui no espaço e tem uma turma trabalhando em inovação aqui. Olha como é diferente o espaço, olha a dinâmica. Recebi um telefonema que a minha filha caiu no colégio e arranhou. O que faz o profissional brasileiro ser desejado lá fora? Eu acho que a nossa capacidade de ser flexível e de fazer diferente, principalmente em momentos de turbulência, né? A gente vê que em momentos de crise ou em momentos de bonança, a gente tem a flexibilidade e a capacidade de se adaptar a qualquer circunstância, né? Então, podemos inclusive dizer que nos últimos 5 anos, onde o país sofreu uma turbulência muito grande econômica e política, tiveram empresas que foram muito bem mesmo nesse ambiente, né? Eu acho que isso destaca muito a gente no ambiente, no cenário internacional. Então, Marcelo é um sócio da área de pessoas aqui. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Como é que a gente capacita pessoas, como é que a gente ajuda empresas a construírem culturas fortes que ajudam com o negócio. Me fala um pouquinho, você já tem bastante tempo de EY, né? Tenho. Então você já deve ter visto o trabalho de consultoria de gestão de pessoas mudar bastante ao longo desse tempo. Como é que era um pouco no passado, como é que é a evolução disso até hoje? Essa transformação, né, do mundo de negócios e o avanço com transformação digital mudou bastante a forma pela qual a gente se ativa no mercado, né? Eu, quando entrei na firma, me lembro muito bem que era uma empresa muito menor. Hoje nós somos aqui no Brasil 5 mil pessoas, na época éramos pouco mais de 1.000 pessoas. E basicamente as demandas que a gente recebia eram trabalhos tradicionais que eram feitos já há muito tempo da mesma forma, com muito papel, onde a gente sempre foi treinado para entregar soluções com base em especialidades bastante delimitadas, porque os problemas basicamente eram os mesmos de uma empresa para outra, né? E o que a gente viu nos últimos anos e que tem nos demandado uma transformação enorme enquanto empresa é que as perguntas já não são as mesmas, os problemas já não são tão óbvios de resolver. Então, ao invés de ser a empresa de consultoria que já leva, às vezes, uma resposta pronta ou se sente pressionada a levar uma resposta pronta para o mercado, a gente hoje se vê numa posição, na verdade, nós temos que levar as melhores perguntas para ajudar a qualificar um ponto de situação e, em cima disso, co-criar caminhos com os clientes, né? Então, esse espaço, inclusive, aqui é o objetivo, o Wave Space tem esse objetivo, né? A gente cada vez mais é demandado a entregar soluções para problemas que nunca existiram ou problemas que talvez não estejam muito bem definidos, né? Então, isso muda muito a forma pela qual a gente hoje tem prestado serviço comparada quando eu entrei na empresa há 13 anos atrás, né? Por que esse espaço colabora com a cocriação? A gente entende, Marcelo, que o espaço ele faz parte de um pacote, né? Então, não adianta você falar de cocriação, de inovação num espaço que você esteja nitidamente alocado em silos, com pessoas isoladas, trabalhando isoladas, com baias e portas fechadas e tudo mais, né? Então, esse espaço é um exemplo disso, mas quando você olha todo o resto do nosso escritório aqui, é um escritório totalmente open space, né? Onde literalmente ninguém, além da questão física, né, que a gente vê aqui, mas hoje ninguém aqui tem a sala de trabalho ou a mesa de trabalho fixa, nem o presidente, né? O objetivo, na verdade, é fazer com que as pessoas passem a se integrar, sentarem umas próximas às outras e integrar distintas competências, né, formações históricas, e com isso o conhecimento flua
entre os diversos andares da empresa, entre as diferentes áreas de negócio da empresa, e com isso as pessoas vão se transformando, se abrindo para um novo, né? Mas o espaço, sem dúvida nenhuma, a gente costuma brincar, né? Porque se bastasse um espaço bonitinho, hoje teria uma proliferação de escritórios de arquitetura no mercado, mas não basta o espaço, tem também que você criar um ambiente, uma cultura que você favoreça ou facilite que as pessoas se sintam naturalmente à vontade para usar o espaço para co-criar. Né? Então a gente entende que isso aqui é parte fundamental do processo. Né? Aqui você tem conexões e conectividade sendo estimulada, né? Então são pessoas que trabalham em departamentos diferentes, empresas diferentes, que se juntam aqui e talvez não intencionalmente tenham ideias novas, né? Exato. A gente costuma dizer, né, a gente aqui dentro nós temos UIs dentro de UIs, né? E às vezes são 6 andares, 5 andares na verdade. As pessoas podem sentar em qualquer lugar, mas na hora que você começa a criar um ambiente onde você senta onde você quiser, no puff, na cadeira, no escritório, numa sala, num sofá, as pessoas se sentem livres para ser quem elas são. Inclusive na forma de vestir, na forma de vestimenta, que também foi outra coisa que, aliada a essa questão do espaço de trabalho, a gente viu que era fundamental para fazer com que a UI fosse para os próximos 100 anos. Né? O que trouxe a gente até aqui não necessariamente vai nos levar para o próximo centenário. Né? Então a forma de vestir também foi uma coisa que a gente trouxe em complemento à remodelagem do nosso espaço físico. Né? Então, a gente não falou diretamente ainda, mas você já deu 2 ideias aqui de a própria UI está se transformando há alguns anos. Né? Então esse espaço é para a UI, o código de vestimenta também está mudando na UI. Fala um pouco sobre esse processo de transformação da própria UI. É um processo que começou lá pelos idos de 2011/2012 e foi um marco de oficial de partida foi em julho de 2013, quando globalmente nós ressignificamos o nosso propósito. Né? Antigamente era qualidade em tudo que fazemos e passou a ser construir um mundo de negócios melhor. Unificamos a nossa marca também, o nosso logotipo, que de diferentes lugares do mundo a marca ela tinha alguma adaptação. Então, globalmente, em julho de 2013 veio um único propósito, uma única marca, logotipo, e começamos a mudar também, então, desde aquela época, a parte de vestimenta, a parte de diagramação física dos escritórios, né, da forma de trabalho, etc. Quebrar os silos, né, fazer com que as pessoas se aproximassem mais e não tivesse aquela coisa da estrutura muito horizontalizada. Né? Então veio desde lá, tivemos uma ajuda fundamental no meio do caminho também, que foi o Simon Sinek, né, que foi um grande guru também desse processo nosso de transformação. Mas um processo muito massivo que não acabou em 2013, ele continua até hoje, né? Porque a empresa continua numa escalada de crescimento vertiginosa, fizemos diversas aquisições ao redor do mundo nos últimos 6 anos, 7 anos. Você diria que esse crescimento vertiginoso é em função da transformação cultural pela qual a empresa passa? Transformação cultural, abrindo as pessoas mais para um horizonte e uma perspectiva de inovação. Acho que não adianta também a gente falar de um escritório bacana, moderno, legal, uma cultura, um propósito bem estabelecido, se você não cria, se você não dá o ferramental para que isso aconteça. Né? Então não adianta falar, olha, tem que entregar o resultado hoje, mas você também tem que olhar para frente. Mas você tem pessoas que se encaixam mais no hoje, pessoas que se encaixam mais no amanhã e pessoas que navegam muito bem nos dois. Então a gente acredita muito que elementos que sustentam essa transformação, como confiança, transparência nas conversas com as pessoas, na gestão de performance, no cuidado com a carreira, o espírito coletivo, que o escritório facilita muito isso, esse espírito coletivo de trabalhar junto, e a imaginação, deixar a imaginação fluir, são 4 elementos que a gente acredita muito como alavancas de fazer com que as pessoas se descortinem um pouco mais e comecem a se abrir para um novo, comecem a se conectar com o novo, com o incerto, né? E não fiquem naquele medo que paralisa de que agora, olha, eu era um cientista de dados e agora eu tenho que ser um contador ou vice-versa. Não, acho que é mais do que tudo complementar conhecimentos, competências e navegar num futuro que tem bastante ponto de interrogação. Mas na hora que você junta pessoas talentosas em diferentes formações, com uma diversidade ampla também, seja diversidade do mais amplo sentido, a gente vê que o humano é capaz de fazer o extraordinário. Né? Então, quer dizer, esse mundo de transformação também a gente tem muita questão parece que por vezes a tecnologia é muito colocada como a ponta de lança, que o robô vai fazer milagre, mas na verdade quem faz perguntas são pessoas, quem cria cultura são pessoas. Né? Então justamente como é que a gente coloca o ser humano no centro dessa transformação para que eles sejam protagonistas
dessas novas empresas que estão surgindo, dessas empresas que estão se transformando. Então, para colocar o humano no centro, eu acho que é fundamental os 4 elementos que você comentou, que agora fazem parte muito forte da cultura da Ernst Young. Fala de novo quais são esses 4 e depois vamos voltar e falar sobre isso. Porque com certeza vocês são buscados por muitas empresas lá fora para ajudar a colocar o humano no centro das decisões. Então, os 4 elementos. Transparência, confiança, o espírito coletivo e imaginação. Né? Então, são os 4 que a gente interconecta. Né? Então, o espírito coletivo é literalmente trabalhar junto. Né? A gente tem também nesse processo de transformação também tem uma grande campanha nossa que é para dentro da firma, né? Que é o One UI. Né? Então, nós somos uma firma poderosa em termos de network em qualquer lugar do mundo. Né? A gente estava falando um pouco antes disso. Né? Temos profissionais que se movem ao redor do mundo. Né? Eu agora, na minha prática aqui de consultoria de gestão de pessoas, a gente está para receber 3 profissionais do exterior para passar uma temporada conosco. Então, esse intercâmbio é muito importante para acelerar conhecimento e o espírito coletivo. Né? A parte de transparência e confiança acho que estão muito conectados. Eu acho que você tem que, cada vez mais, no mundo onde as informações estão em qualquer lugar, em qualquer tempo, acessíveis, 24 horas por dia na nuvem, né? As informações não estão mais presas em nenhum lugar. Você tem que ser muito transparente e criar ambientes seguros. Né? Não adianta você falar, Marcelo, olha, faz agora uma baita transformação no McDonald's e você, eventualmente, daqui a 6 meses você não entrega resultado, aí vem lá o seu chefe e fala, na próxima semana, como estou fechando o ano fiscal, você vai receber uma avaliação de performance totalmente focada no resultado que você não entregou. Né? Então, quer dizer, não adianta você incentivar algo, no final vir um processo, porque você tem que cumprir o processo protocolar de gestão de performance, você penaliza a pessoa na avaliação O sistema todo de gestão tem que estar harmonizado, comunicado, harmonizado e funcionar junto. Então tem que estar harmonizado. Né? E o outro que é deixar a imaginação fluir. Né? As ideias vêm, as ideias voltam, eventualmente aquilo que estava colocado no passado, eventualmente, na semana passada, eventualmente pode mudar para a próxima semana. Então, acho que essa questão da imaginação como uma alavanca de fazer com que as empresas sejam flexíveis para eventualmente revisitar os seus pontos de vista, isso é fundamental também para que, de novo, a gente consiga navegar num ambiente cada vez mais de incertezas, onde você não sabe que empresa eventualmente pode ser criada amanhã na garagem da esquina ou no Vale do Silício ou num polo de tecnologia em Belo Horizonte ou em Santa Catarina, que eventualmente pode trazer uma disrupção muito grande para o teu negócio. Né? Então, são os 4 elementos que a gente acredita muito como sustentáculos do engajar e do fazer com que o ser humano desabroche, seja protagonista dessa transformação e venha para o palco. E não fique na plateia vendo o filme passar na sua frente. Confiança, transparência, coletividade e imaginação. Exato. Como é que você ajuda as empresas onde você presta consultoria a transformar? Cultura. A gente acredita muito que qualquer transformação, seja embarcada em digital ou não, ela tem que vir com uma comunicação e um propósito muito forte. Então, tem muita empresa hoje que vem conversar com a gente e fala, olha, eu acho que eu não consigo fazer uma transformação sem mudar o meu propósito. Mas, às vezes, a grande maioria dos casos que a gente identifica, às vezes o propósito está até bem definido, mas falta uma ativação dele, sabe? Falta uma ativação dele dentro da empresa e aí conectar isso com cultura. Né? Então, por exemplo, a cultura é um ponto muito importante. Não adianta você querer falar de imaginação e colaboração se você trabalha num ambiente super fechado, onde a verticalidade seja o processo a ser seguido. Então, é muito em cima disso hoje. É uma transformação de cultura ou a ativação do propósito é o ponto principal que a gente enxerga como essa alavanca. Né? A gente é o nosso ponto de vista. Né? Um mundo em transformação, mas que ele tem um propósito muito forte nesse processo. Então, eu entendo que muita gente deve buscar vocês porque o negócio não está indo bem. E aí não bate com o que você está dizendo, né? Propósito, eu acho que é muito mais individual. Como é que você consegue, então, despertar isso nas pessoas que têm essa visão diferente? Acho que a visão, primeiro, tem que se criar uma harmonia dentro da empresa. Né? Eu acho que esse mundo de transformação com as pessoas no centro dessa transformação, eu acho que tem que ser primeiro um processo estruturado. Né? Então, e tem que vir uma mensagem muito consistente de cima, né? do topo da organização. Né? Tem que se dar o exemplo e tem que se mostrar que é uma mensagem que está na agenda do board, está na agenda do CEO. Né? Então, e aí você começa
a empoderar os diferentes níveis para embarcar nesse processo, né? Então é o propósito, cada um tem o seu propósito individual, né? Aquilo que me conecta, aquilo que me faz desabrochar, me faz entregar o melhor para a empresa, mas tem que estar muito conectado também com a mensagem que vem de cima, a mensagem que é cascateada, com as atitudes do dia a dia, né? Não adianta vir com um propósito bonito nas paredes e no dia a dia a ação ser totalmente diferente, né? Então esse é outro ponto também que a gente faz muito, né? Não adianta colocar dizeres escritos em entrevistas para fora do CEO, etc., ou nas próprias paredes da empresa, e no final do dia a dia, na ação do dia a dia concreta, na atitude, você tem uma ação totalmente diferente, né? Aí você tem uma quebra de conexão muito forte. E as pessoas deixam as empresas por causa disso, né? Sem dúvida nenhuma. E interessante você comentar isso das paredes, né? Dos dizeres, das frases das paredes e tal. Mas a gente está nesse espaço aqui inovador, super bacana, novo, recente, que faz parte da transformação. E a verdade é que não tem nada escrito em parede nenhuma aqui, né? Não tem, né? Então, os 4 elementos são vivos, né? São vivos, estão nas pessoas. E cada um tem a liberdade de desdobrar essas 4 palavras naquilo que ela entende. Então, acho que é muito interessante que você comenta, porque, na verdade, o espaço não tem nada escrito, mas ele tem as lousas aqui que permitem que as pessoas escrevam. Tem muito escrevam. espaço para se escrever, se quiser. Exato, escrever a ideia, e as pensar lousas, e ter brainstorming. os quadros, né? A ideia é essa, cada um tem um ponto de vista, uma percepção do que é a colaboração, do que é a confiança, do que é a transparência, né? E do que é o espírito coletivo, né? Então, a EY também é reconhecida como um think tank, né? Tem muita gente fazendo pesquisa, vocês têm o privilégio de trabalhar com gente ao redor do mundo, clientes ao redor do mundo, diferentes segmentos, então eles fazem muitas pesquisas e disponibilizam esse conteúdo para a comunidade que está em volta da EY. Uma recentemente publicada é sobre competências do futuro. Fala um pouquinho sobre isso. O que é necessário para um profissional ser bem-sucedido no futuro? A gente olhou muito para dentro de casa também nesse processo, né? Para dentro de casa e para o mercado, e viu que competências de futuro estão muito conectadas hoje com tem empatia, tem a própria questão de novo da colaboração, tem a questão independe de onde você esteja, o local que você esteja, a hora que você esteja, o importante é o elemento de confiança do sentido de que o Marcelo Nóbrega vai entregar o trabalho dele no resultado que se espera dele, com a qualidade que se espera dele, independente de onde ele esteja. Então, acho que são esses os grandes vetores para nós do futuro, né? Acho que fluência digital está mais do que óbvio, natural nesse mundo de transformação. Tem que minimamente se conectar com o que está acontecendo, não precisa ser o super entendedor do blockchain, da inteligência artificial, do machine learning, mas minimamente entender como é que isso impacta um ecossistema, né? Mas, e de resto, eu acho que é empatia, um mindset aberto, zero hierarquia, colaboração, ao invés de chefe, vamos pensar em colegas, né? em colegas de trabalho. São os vetores de transformação, mais do que competência técnica, acho que a gente tem falado hoje muito como atitude, né? As competências / atitudes / comportamentos que vão fazer com que as pessoas se conectem, portanto, com as competências técnicas e que juntas elas vão fazer uma nova jornada para o futuro. Né? Então esse é um ponto importante que a gente acredita que você pensando um pouco de cada um, melhor de cada um, um cara tem mais para agregar no horizontal, o outro mais na vertical, o outro mais na diagonal. Na hora que você junta esses três, vai sair uma competência que vai desbravar o que é o blockchain, né? Por exemplo. Né? Então é muito do que a gente tem feito. Claro que trazendo, no nosso caso, né, trazendo entendedores do técnicos de alguns assuntos específicos, mas a gente tem feito muito mais essas competências de futuro, desabrochar o comportamento e a atitude que faz com que as empresas caminhem para frente, e no nosso caso a mesma coisa. Como a gente falou no início, o Marcelo está na empresa há uns 12 anos já. Eu vou fazer uma pergunta pessoal para a gente fechar. Como é que essa transformação toda impactou você e como é que você se vê hoje versus alguns anos atrás, né? Nesse período ainda de transformação conturbado, o mundo VUCA, um monte de coisa acontecendo, você não só passando por uma transformação dentro da EY, mas ajudando também clientes a encararem essas coisas. Não sei, mundo bem ansioso, bem conturbado, né? Eu sou um pouco parecido com você, eu sou ansioso, eu tenho o fear of missing out também, mas eu acho que, como me impactou pessoalmente, né? No meio do caminho aqui nos meus 12 anos de firma, no meio do caminho a gente fez uma aquisição relevante no Brasil.
E a gente vê aquilo que a gente orientava os clientes, né, num processo de aquisição, harmonização de cultura, harmonização de cargo e salário, aquilo aconteceu com a gente na prática numa velocidade que a gente não esperava, porque foi muito rápido o processo de compra e de recepção de 700 profissionais. Né? Mas naquele momento eu falei, caramba, nunca passei por isso na minha carreira, na minha vida profissional, como é que vai ser, né? Eu acho que como é que isso me impactou na vida na empresa, né? Procurei muito aguçar o espírito de curiosidade. Eu acho que esse foi o grande segredo no meu ponto de vista, né? Não ficar congelado no medo, falar, olha, nossa, agora... E a minha área foi uma das áreas mais impactadas naquela época pela aquisição, pela quantidade de gente que chegou, né? E aí o que eu vi, falei, poxa, no final são pessoas que estão se juntando, né? E são pessoas que vêm de uma cultura diferente, então o que eu tenho que fazer é receber essas pessoas, entender como é que eu gero valor para elas e eu posso tomar proveito com o valor que elas vão gerar para a empresa, para a minha área e para mim, e trabalhar junto, dar as mãos, trabalhar junto. Então acho que de início foi aquele choque que você fala, caramba, né? E agora, né? Tudo que eu falo para fora, para os clientes, eu tenho que ver como é que vai funcionar dentro de casa. Mas acho que o espírito de flexibilidade e curiosidade foram pontos chaves para passar por uns 2, 3 anos de harmonização que foi bastante intenso. Né? Mas no final, hoje, olhando para frente, passando um fio e puxando o fio do tempo do ontem para hoje, isso foi por volta de 2011, foi super positivo. Foi uma baita de uma experiência e no final a gente vê que tem muito do impacto nosso do dia a dia para fazer com que processos como esse de integração de culturas diferentes sejam bem sucedidos. Né? E senão você fica realmente tentando criar achando que o mundo está conspirando contra você, que agora, poxa, mas eu estava para ser aqui, agora vem um cara, não, como é que você junta isso e faz algo positivo para frente, né? Cara, muito interessante a tua resposta, Marcelo, e o ponto que coincide com várias outras conversas que a gente tem na Hyper Academy é falar de mindset, falar de soft skills, falar de atitude, falar de curiosidade. Eu tenho escutado muito curiosidade ultimamente, adaptabilidade, versatilidade, Exato. Curiosidade. Esses são esses comportamentos, atitudes que a gente olha, quando a gente olha para frente, a gente tem muita crença. Né? E como você comentou, a gente cria muito conteúdo dentro da empresa em nível global. Todo dia eu tenho o Twitter da firma, eu sigo o Twitter de diferentes academias dentro da firma, LinkedIn, Instagram, e eu acho que isso ajuda muito. Eventualmente você não vai ler um texto de 10 páginas a cada hora, porque a empresa solta coisa nova no mercado, mundo afora, a cada minuto, mas minimamente você entender que ecossistema onde a gente está inserido nesse mundo e você tomar pílulas de informação para abrir o mindset e eventualmente onde você vai focar aí, que te ajuda a ter uma visão para depois você focar, isso vem muito com curiosidade. Né? E dá para você balancear isso, né? Quer dizer, adaptabilidade, flexibilidade, curiosidade, um open mindset, né? E acho que o outro elemento fundamental também é aberto a conexões. O network é fundamental hoje. Né? Você às vezes acha que tem uma ideia mirabolante, mas eventualmente o Marcelo Nóbrega já teve essa ideia. E você tem o contato dele. Minimamente você não teve curiosidade para pedir um café de 15 minutos, meia hora, para dividir, para ouvir pontos de vista diferentes. Né? Então acho que tem muito isso também. Né? Você usar de uma rede poderosa de networking para você capturar pontos de vista, ouvir percepções diferentes. Né? Cara, muito legal. Obrigado, Marcelo, por Obrigado. receber a gente aqui na UI, pela conversa. A casa é de vocês. Legal. Estamos aí super felizes com vocês terem vindo hoje e que vocês possam voltar várias vezes conforme a demanda de vocês. Tem muita coisa bacana aqui. Cara, e para você que assistiu essa entrevista, fica uma recomendação. Volta a fita, assiste de novo, presta atenção e toma nota. Tem um monte de recomendação bacana aqui que o Marcelo fez. Valeu, até a próxima. Até a próxima.